vendo. Não, creia na palavra de Deus. O justo vive pela fé. Nós não temos que ver para crer. Eu tenho que ficar firme com Jesus. Isso é a fé. Eu tenho que acreditar naquilo que diz a palavra de Deus. Ela vai se materializar. Com tudo isso, além dos profetas ter profetizado a vinda de Jesus, que ele iria padecer, mas que ele iria ressuscitar, o próprio Jesus, sentado com seus discípulos, ensinando eles: olha, tudo isso vai acontecer, eu vou padecer, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Muitos discípulos, quando Jesus ressuscitou, não entendeu. E hoje não é diferente. Tem muita gente que não entendeu isso ainda, e porque não entenderam, não creram, não creem. Meu amigo, abre os seus olhos. Crê no Senhor Jesus. Ele padeceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. E tudo isso aconteceu, era necessário que acontecesse para que se cumprisse a Escritura. Como diz: passarão céus, passarão terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele nos deu autoridade, através da morte dele e da sua ressurreição, para nós fazer a obra de Deus. Hoje eu estou aqui na igreja pregando, daqui a pouco eu saio ali na rua, eu vou num hospital, eu vou numa praça, aonde mais que eu posso ir? Em qualquer lugar público, eu posso ir dentro da minha casa, da minha família, orar por alguém, determinar que aquela pessoa fique curada. Eu posso dizer para aquela pessoa: Jesus perdoa os seus pecados. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ô pastor, e se Jesus não tivesse ressuscitado? É isso que nós vamos ver aí em 1 Coríntios agora, capítulo 15. Nada disso nós iríamos fazer. Nós não iríamos fazer a obra de Deus se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas como ele ressuscitou, ele nos deu total condição de realizarmos a obra dele. E está dizendo no capítulo 15, no versículo 14 assim, olha só: e se Cristo, Jesus, não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, toda esta obra, ela não iria existir. Não ia existir a fé. Deus não iria trazer fé no nosso coração. Ou se alguém fizesse uma oração pedindo para que Jesus curasse alguém, ou pedindo para que aquela pessoa fosse perdoado, é como está escrito ali: seria em vão. Nós seríamos as pessoas mais tristes da face da terra. Mas é o contrário. Jesus nos traz alegria, Jesus nos traz paz, Jesus nos traz segurança. Nós somos felizes. As pessoas não entendem. Olha, por que você é uma pessoa feliz? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Mas o que esse Jesus, o que essa igreja? Olha, materialmente falando, nós não recebemos nada, mas nós recebemos o Espírito de Deus. É uma alegria tão grande dentro do nosso coração que não tem explicação. Então Jesus ressuscitou para que nós possamos hoje, quando ele ressuscitou, ele falou isso para os discípulos: vocês vão de um em um, vocês vão de dois em dois, vocês pregam o evangelho, vocês expulsem os demônios, vocês falem na línguas estranhas, vocês façam com que as pessoas sejam batizadas. Ele mesmo deu aos discípulos essa missão. Hoje sou eu, é o Senhor e a senhora, somos todos nós. E por que nós fazemos isso, pastor? Por que nós oramos e expulsamos demônio? Porque Jesus ressuscitou. E a maior prova disso é que o evangelho, a cada dia, ele cresce mais. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais famoso. Mas como que pode? Mas não é que é um livro como qualquer um outro. Esse livro aqui está vivo. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a vida de Deus.
E se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria só um livro, iria passar, ia ficar ali dentro de um porão, cheio de pó, mas não, isso aqui é o poder de Deus, meu amigo. Creia, ele ressuscitou e ele nos deu essa condição de fazer a obra de Deus. Quando ele ressuscitou, ele também perdoou os nossos pecados. Ele venceu o pecado. Ah, pastor, não tem ninguém santo, verdade. Mas quando a pessoa aceita Jesus, através da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, os pecados dela são perdoados. Ela é limpa, do alto da cabeça à planta dos pés. Vamos ver isso? Está lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Por isso que era necessário que Jesus, ele ressuscitasse. Hebreus capítulo 9, no versículo de número 28. Ele está dizendo assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Oh, glória a Deus! Então foi o que Jesus fez. Quando Jesus morreu e ele foi até o inferno, isso aconteceu e se separou de Deus porque ele tomou os nossos pecados. Ele levou sobre si, como diz o Isaías, todas as nossas transgressões. Até o próprio Deus nesse momento se separou de Jesus. Foi aquele momento que ele orou na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus estava cheio, não que ele tinha pecado, mas os meus pecados ele tomou sobre si. E agora, para ele vencer o pecado, ele precisava ressuscitar. Ele morreu. O pecado ele leva a pessoa à morte. Está na Bíblia, Romanos diz: o salário do pecado é a morte. A pessoa fica sem Deus, sem Jesus, aqui neste mundo é uma tristeza, a pessoa se condena por causa do pecado. Se ela morrer desta forma, ela vai para o inferno. O salário do pecado é a morte. Então você não tem que viver no pecado, na prática do pecado. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não seríamos livres do pecado. Mas Jesus ressuscitou, então ele venceu, como ele está dizendo aqui. Ele aparecerá sem pecado. E para que isso? Para nos dar salvação. Hoje nós temos a salvação, porque Jesus venceu os nossos pecados. Talvez eu, com a minha condição, não teria capacidade de vencer o meu pecado, a minha iniquidade. Mas graças à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós hoje estamos em Cristo e nós vivemos sem o pecado, sem a iniquidade, porque Jesus venceu o pecado. Diga amém. Mas o que mais que Jesus venceu? Ele venceu as potestades. Você não tem que ficar sofrendo. Deixa eu falar com você que diz: pastor, eu ando meio depressivo, eu ando meio triste, desanimado, às vezes vem até vontade de me matar, de cometer suicídio. Está amarrado em nome de Jesus. Não, pastor, mas deixa eu explicar: eu não tenho poder, é uma força maligna que me oprime, eu não tenho força. Não, Jesus ele ressuscitou para ter autoridade sobre as potestades. Hoje não há potestade nenhuma maligna neste mundo espiritual que possa derrotar ou combater o nome de Jesus. Jesus, ele é o mais poderoso. E como que ele conseguiu isso, pastor? Quando ele ressuscitou. E nós temos esse poder. Está lá em Efésios capítulo 1. Efésios também é o Novo Testamento. Gálatas, Efésios, capítulo 1. O versículo 20 ele está dizendo que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-se à sua direita nos céus. Oh, glória a Deus! Olha agora que quando Jesus ressuscitou, ele venceu as potestades, as obras malignas, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só desse século, mas do viradouro. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, quando Jesus, ele ressuscitou, ele derrotou todas as potestades malignas. Por isso que nós usamos o nome de Jesus.
E no nome de Jesus, nós podemos amarrar o espírito maligno, nós podemos paralisar qualquer ação do mal. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Amigo, use esse poder. Vença com Cristo também. O que nós temos que fazer hoje? Nós só temos que crer, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e ficar firme na palavra do Senhor. Aí no nome de Jesus, nós vamos ter autoridade sobre as potestades. Não há abaixo do céu uma potestade sequer que possa desafiar Jesus. Ou que pode, não pode. Jesus disse para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalece, pode até se levantar, mas cai por terra. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Oh, meu irmão, você pode ser livrado desta depressão. Esta opressão não tem poder, não tem domínio. Se você hoje acreditar que Jesus ressuscitou, você vai dizer: sai da minha vida, sai da minha mente, sai esse pensamento negativo, e vai sair, porque Jesus te deu esse poder. Nada pode ter o domínio sobre a sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor. Fala amém. E para nós terminarmos, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 4. Primeiro não, segundo, desculpa. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 14 diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor, Jesus, nos ressuscitará também e nos apresentará convosco. Então Jesus, ele ressuscitou para nos salvar. Nós vamos morrer aqui para esse mundo físico, mas o meu espírito, que é a minha verdadeira pessoa, não morre. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E aonde o Senhor Jesus está, nós estaremos também, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele ressuscitou, para quê? Para nos dar vida eterna. Amigo, você pode morar no céu, você deve morar no céu. O que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus, crer que ele ressuscitou. Ô pastor, peça perdão dos seus pecados. Foi para isso que ele se enfermou, que é para perdoar os seus pecados, perdoar as suas iniquidades. E um dia, quando chegar a hora, que você viva 100 anos, todos nós estaremos ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como ele está dizendo aqui. E também vai acontecer conosco. E se ele não tivesse ressuscitado, não iria acontecer. Mas está dizendo, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará. Ele nos dará a vida também. A morte não é o fim, claro, para aqueles que creem que Jesus ressuscitou. Mas também não é que depois morre e acaba, é que vai para o inferno. E ninguém classifica o inferno como uma vida, pessoal. Todo mundo vai ter a vida eterna. Não, vida eterna é estar ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa for para o inferno, ela não vai ter uma vida eterna. Ela vai ter um sofrimento. Ela vai ser atormentada, ela vai sofrer. Ali diz que haverá choro e ranger de dentes. Ninguém poderá sair daquele lugar. Não tem ninguém para socorrer, é uma coisa horrível. Eu não quero ter essa vida eterna. Se alguém, não, isso aí não é vida eterna, não, isso é sofrimento eterno. Vida eterna é ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali nós vamos encontrar repouso, ali nós vamos ter paz, ali nós vamos ver a glória de Deus. Isso que é a vida eterna. Fala amém? E ele ressuscitou para que nós também possamos estar um dia aonde ele está. E essa foi a obra que Jesus fez em meu favor, em seu favor. Creia no nome do Senhor Jesus. Pastor, eu ainda não creio, eu ainda sou nerd, sou meio tardio. Mude isso aí. Creia, assuma a palavra de Deus hoje. Abra o seu coração e diga: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus, fique em pé em nome de Jesus. Aqui na igreja você pode ficar em pé também. Levanta a sua mão direita e diga assim comigo: meu Deus, eu recebo o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida.
em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no coração,